Então deu bom. Então, bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos nesse nosso webinar sobre a questão de como gerar um bom resultado em relação ao marketing e vendas. Então, primeiramente, agradeço aí a presença do André, aceitar o nosso convite para participar desse webinar bacana, que a gente vai trocar umas ideias aí em relação a isso hoje. O André é um cara expert em vendas aí, a gente trabalha junto em alguns clientes, então estaremos em boas mãos aqui no nosso bate-papo de hoje. Então, eu sou o Anderson, para quem não me conhece, sou o CEO aqui da Agência Labre, hoje atuo na parte comercial aqui também, alguns aqui que estão assistindo já conversou pessoalmente, outros não. Então, espero que vocês tenham um bom proveito, a gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo aqui mesmo, eu tenho alguns pontos, né, que eu vou pontuar aqui, né, umas perguntas para o André, vou complementar também, mas é bem um bate-papo bem descontraído, então, vocês podem mandar suas perguntas no chat, que depois a gente vai responder uma de todo mundo aí, tá bom? Então, André, seja bem-vindo a esse nosso webinar, tá? Se quiser se apresentar um pouquinho também, falar rapidamente quem é o André, fazer teu pitch aí. O pitch é bom. Bom, eu me chamo André, eu sou formado em engenharia química, tem nada a ver com vendas, e acabei começando a trabalhar com isso, né, para aprender realmente o que a gente poderia fazer para vender, alguma coisa que eu senti essa falta de saber me comunicar bem, assim, tal. Eu acho que hoje eu consegui evoluir bastante nesse aprendizado. E aí trabalhei um tempinho na Resultados Digitais, acho que vocês conhecem, né, aquela empresa que foi vendida por 2 bilhões? 2 bilhões. Quase 2. Saí de lá e aí criei a consultoria Estúdio Vendas, né? Hoje já não sou mais eu na consultoria, mas nossa especialidade é estruturar áreas comerciais. E aí, unindo apesar do meu diploma, eu não usar ele como engenheiro, ele me trouxe essas habilidades de enxergar vendas como algo processual, como um sistema, algo que você consegue aprender, que você consegue modificar. E isso ajudou a gente a estruturar algumas áreas comerciais que trouxe bastante resultado, inclusive uma delas, do segmento industrial que a gente faz junto com o Anderson ali. A projeção agora já cresceu 3 vezes em 3 anos. Já cresceu 3 vezes em 3 anos o faturamento de uma linha deles ali. Mas até o final do ano é bem provável que chegue a 4 vezes em 3 anos, o que é uma coisa bem interessante. Então eu acredito muito nisso, que se organizar a área comercial, o resultado vem. Eu acredito bastante nisso. E é por essa ótica que eu vou responder as perguntas aqui hoje com o Anderson, trazer um pouco dessa experiência para vocês aqui. Beleza? E eu peço também, se vocês tiverem dúvidas, gente, às vezes a gente está no calor da discussão aqui e tal, coloquem as dúvidas, às vezes, dependendo se for uma dúvida, dependendo até dê para parar e responder aqui na hora. Então, assim, não deixem passar a dúvida para o final, assim. Exato. Conforme o tema vai surgindo, já coloquem no chat, que daí a gente consegue ter uma discussão até mais aprofundada, mais interessante, dependendo do tema. Beleza? Justamente. E aí eu falei, bora. Então, justamente, esse é o bate-papo. O André trouxe realmente já um case concretizado aqui do trabalho em conjunto, de como é importante ter essa relação, né, entre marketing e vendas. Então, venda sozinho, muitas vezes, né, precisa de um gás, e marketing sozinho também não faz muita coisa. Então, a união dos dois é o casamento perfeito que a gente chama entre as áreas em geral. E aí, para começar aqui, André, uma pergunta para a gente bater um papo aqui inicialmente, é só para explicar a diferença que se tem hoje entre marketing e vendas. Tipo, o que é marketing, o que é vendas? Se puder complementar um pouco, depois eu sigo aí também. Beleza. Gente, assim, essa é uma dúvida bem comum, e eu, como vendedor, quando eu comecei na carreira de vendas, né, eu olhava para o marketing e falava, não sei, esses caras aqui e tal. E aí, com o tempo, eu entrei na Resultados Digitais. E lá, velho, a área de marketing era muito forte. Então, era uma área que fazia a entrega de potenciais clientes para a área de vendas. E aí eu falei, opa, esse negócio aqui tem valor. E aí, depois, empreendendo, né, e estruturando áreas comerciais, a gente consegue muito bem, mesmo em áreas de marketing que não entregam potenciais clientes, não entregam leads, né, a gente consegue ir bem quando tem uma área de marketing funcionando. Por quê? Porque, para mim, a grande diferença é o marketing, ele entrega a mensagem em escala. Então, ele vai entregar aquela mensagem do que a sua empresa faz para milhares de pessoas, né? Então, esse é o papel do marketing, na minha opinião, né? E isso faz com que cheguem pessoas interessadas para falar contigo, ou que mesmo que não cheguem pessoas interessadas para falar contigo, quando você estiver falando com elas, elas vão associar aquilo que você vende com alguma coisa que você quer que ela associe. Então, olha que interessante, o marketing, ele fala para milhares de pessoas. A área de vendas, ela fala no 1 a 1. Esse é o grande poder da área de vendas. É você conseguir falar com um potencial cliente e você conseguir posicionar o seu produto ou serviço, dizer aquilo para que ele serve, para aquilo que aquela pessoa precisa. Você conseguir identificar o que aquela pessoa precisa. Marketing não consegue fazer isso.
Marketing não vai conseguir fazer isso em escala, porque isso é personalizado, isso é uma coisa individual. Então, para mim, essa é a grande diferença entre as duas áreas. Não sei se Anderson concorda comigo, mas eu vejo que essa é a principal diferença entre as duas áreas. Não, justamente, o marketing acaba sempre, como o André comentou, sempre interligando. Então, assim, marketing hoje, muitas empresas, muitas indústrias ainda não entendem a real função do marketing. Esse é o grande ponto. Então, quando ele é muito bem usado em prol, né, das funções todas que ele tem, né, a união dos dois acaba tendo um resultado bacana. Então, quando o marketing é feito em prol de gerar negócios, em prol de posicionar uma marca no mercado, ele tem sua real função e ajuda, complementa vendas. Então, acaba facilitando um pouco o trabalho de vendas em questão de prospecção, enfim, novos clientes e também trazer voluntariamente novos clientes para a empresa. Então, isso é o grande ponto que eu vejo aí entre essa relação, tá? E outra pergunta, né, em relação a isso também, alguns pontos aí de a importância, né, a importância de os dois estarem juntos. A gente já apontou um pouquinho aqui, se puder dar um compilar também, a importância de os dois canais estarem amarrados aí. Bom, gente, isso eu não sei se vamos escrever no chat aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero ler ali, beleza? Que é a seguinte: o que o vendedor de vocês fala, será que é a mesma coisa que o marketing fala para a galera? Essa é a primeira reflexão para trazer para vocês. Então eu vejo que a primeira grande importância, aí podem responder, sim ou não, responde aí que eu tô curioso. Ó, nem sempre, olha lá. Ó. Então, assim, eu vejo que uma coisa que é bem importante é esse alinhamento da mensagem, né? Então, cara, o que a nossa empresa vende? Ela vende para quem? Né? Ela vende o quê? Ela vai entregar o quê ali? O que o cliente valoriza mais, né? E ao mesmo tempo também tem várias coisas que o vendedor fala com o cliente que o marketing não necessariamente aproveita, né? Para colocar a mensagem, para explicar aquilo ali, como aquilo ali pode ser melhor para o cliente se ele comprar. Então eu vejo que esse é um primeiro fator de ganho das duas empresas, das duas áreas trabalharem em conjunto. O segundo ganho é a parte de o Anderson falou de um é o combustível da outra, né? A gente tem um exemplo de uma empresa de plano funerário que a gente trabalhou. Não, a gente não trabalhou em conjunto com a Labra, né? Mas esse caso é bem legal, né? Porque eu gosto de trazer ele porque ele é um caso meio chocante. Plano funerário, como assim? E, cara, o grande diferencial dessa empresa foi eles conseguirem estruturar uma área de marketing interna, né? Lá no comecinho, né? Eles poderiam ir para uma agência, não importa, mas alguém responsável por criar essa área de marketing, alguém pensando nisso. Por quê? Todos os concorrentes deles não estavam fazendo isso, entendeu? Não tinha ninguém pensando em marketing. E, consequentemente, eles conseguiram posicionar o produto deles como sendo o melhor do segmento. Por exemplo, uma coisa, um desejo, né? Para quem tinha esse problema. É engraçado falar em plano funerário e desejo, mas é realmente isso. E isso fez com que mais gente viesse falar com a área comercial. Pra vocês terem uma noção, tá? 2.000 pessoas por mês solicitam orçamento para fazer um plano funerário. Isso numa cidade do tamanho de Curitiba, que é uma capital, mas, cara, é relevante, né? Então, esse papel do marketing é muito, muito importante, na minha opinião. Despertar esse interesse para as pessoas virem falar com a área comercial. Quem trabalha com prospecção ativa, que não tem esse privilégio de ter leads chegando, né? Que tem que bater na porta do cliente e tal, vai falar, pô, mas aí marketing não ajuda. Ajuda, porque o marketing também pode pensar em mensagem, marketing também pode pensar em materiais, ele pode segmentar o público para ir para vocês. O nome da funerária chama Luto Curitiba, daqui de Curitiba. O Arthur perguntou ali. Posso falar assim. Então, tipo, cara, para mim essas são as vantagens deles trabalharem em conjunto, sabe? Tipo, são complementares. É tipo você ter uma pessoa que consegue levar a mensagem para um monte de gente, você ter uma pessoa que personaliza pra caramba aquela mensagem. Tipo, são coisas. Ó, alguém falou ali que conhece, foi impressionante. É isso aí. Beleza? Vou encerrar por aqui. Quer adicionar alguma coisa? Não, só complementando que e quando tem uma amarração legal também, depois tem um tópico, a gente vai falar de ferramentas, né? Mas quando se tem uma amarração também, marketing trabalha em cima do que o comercial, né, tem. Então, assim, as dores do time comercial, as objeções do time comercial, de novo, vira combustível para o marketing. Então, esse é o grande ponto das áreas estar ligadas. Então, normalmente, assim, no passado, até hoje existe, o pessoal de vendas, que esse cara chato do marketing aqui que mas, cara, quando realmente as áreas estão interligadas, funciona, cara. A gente tem
N cases aqui, em conjunto com o André, alguns que, cara, bombou. O caso, a gente tem um case em conjunto aqui também, numa empresa que não estava no mapa. Hoje virou referência, tem produto deles que não vendia nada. O vendedor, isso aqui não vende no Brasil. Hoje, o que pergunto para o André, não vem se importar porque vende tanto que é um trabalho de marketing que foi feito, colocado aqui no mercado como produto que é bom. Lá fora, o mundo inteiro usa porque no Brasil não usava. Então, foi se invertido isso. Então, graças a, claro, o marketing, um bom trabalho de vendas, né? Uma boa organização E comercial. aí, posso complementar um pouquinho, Anderson, isso que você falou que é muito importante, que é o seguinte, às vezes também rola o contrário, de achar que é só o marketing, tá ligado? E daí tem aquelas empresas que investem muito em marketing, geram muito potencial cliente, mas chega na área comercial e a área comercial não consegue atender. Tá? E isso acontece, eu não sei se acontece em algum negócio de vocês aí, mas se acontecer também coloca no chat aí pra gente discutir depois. Por quê, gente? A forma de vender mudou. Então você não vê, assim, antes da internet, depois da internet, aqui já estou viajando em outro assunto, mas é importante fazer essa ponte aqui. Que mudou, cara. Você não vende, então você gasta um caminhão de dinheiro em marketing e daí chega lá e o negócio não vai. Porque a equipe comercial não tem treinamento, porque a equipe comercial não sabe como vender, por inúmeras razões, vou entrar aqui. E aí acaba que a empresa perde a oportunidade de dominar aquele canal que está cada vez mais ficando saturado. A internet, depois da pandemia, vai entrando cada vez mais gente. Então, dependendo do segmento, você tem que ter um senso de urgência maior. Tipo, plano funerário, os caras nadaram de braçada, velho. Porque eles estavam sozinhos, só que agora já estão começando a entrar mais gente. Então é meio que essa reflexão também da gente pensar o custo de não agir, né? O custo de não utilizar um canal que está cada vez mais gente entrando, vai ficar mais caro, você vai ter que achar outro jeito de fazer, que pode ser que não seja tão eficiente. Né? E no seu segmento pode ser que ninguém faça. Então, velho, vai, sabe? Vai. Se precisar de vai, tem o meu vai aqui agora já. É isso aí. E outro ponto também, já trouxe o gancho aí de ferramentas, né, André, que são de integração, então é uma pergunta que eu te fazer mais para frente, mas já vou antecipar ela aqui, que realmente você falou agora, então, para a gente poder medir o trabalho de marketing também, não tem como não estar integrado. Então, a gente tem alguns casos, quando a gente fecha um novo contrato, a gente sempre busca instruir os clientes a terem ferramentas, né? A terem inteligência por trás, enfim, ter dado, porque com números você toma decisões mais certeiras, entendeu? Então, quando você tem uma integração boa entre, sei lá, ferramenta de automação de marketing e CRMs comerciais, por exemplo, e ambas estão integradas, a gente mede tudo, mede custo de aquisição de cliente, mede custo por oportunidade, custo por lead, mede tudo. Então, você sabe por qual canal as vendas estão sendo originadas. Então, eu preciso dar um up aqui nas minhas vendas, você consegue canalizar melhor a verba onde realmente mais está trazendo resultado, onde o custo por aquisição está sendo mais barato. E só consegue isso quando tem as áreas integradas. Senão o marketing vai trazer uma enxurrada de oportunidades, cai em vendas e o marketing não sabe nada mais que aconteceu a partir da entrega. Então, ter essa amarração é fundamental para marketing entender o que está fazendo certo, o que precisa ser melhorado, e vendas também ter o controle geral, inúmeros relatórios, tomar decisão se aquele produto continua ou tira do mercado, se aposta numa região onde não estava tendo tanta ascensão. Você consegue ter N pontos para você avaliar e tomar decisões, né, concisa, baseados em números, né? Então, as áreas integradas via ferramentas, né, via tecnologia é o que importa. Então, hoje eu entendo, né, o André pode complementar, vendas é 3 pilares, né? Pessoas, processos, tecnologia. Eu já ouvi inúmeras vezes isso e os 3 juntinhos, cara, funcionam muito bem. Então, você consegue ter uma sinergia muito boa entre áreas aí, em geral. Isso é legal, até complementando o que você falou também, normalmente a pessoa ou as pessoas, a agência, a empresa, enfim, que tem a expertise em marketing, não necessariamente tem expertise em vendas. Elas até podem falar que elas têm essa expertise, mas não necessariamente vai ter talvez tão especializada quanto uma outra, né? Que faça só aquilo. Então isso é um ponto interessante, porque as ferramentas são diferentes. Então o RD Station da vida, o HubSpot, qualquer ferramenta que seja de automação de marketing, a gente não domina no estudo de vendas, tá ligado? E tá tudo bem. Né? A gente não sabe não manda super bem nessas ferramentas. Ao mesmo tempo que, cara, ferramenta de CRM, esse tipo de coisa, você ir lá no detalhe da automação de vendas, porque também existe automação de vendas. Também existe você colocar as métricas que você sabe. Isso é uma coisa avançada. Às vezes a área de marketing ela vai conseguir fazer o básico ali, para as pessoas conseguirem pelo menos tirar algum resultado dali, alguma métrica, mas pode ser que no detalhe não vai ser a especialidade deles. E aí o resultado fica quente. Então é importante ter, de novo, eu estou aqui batendo essa tecla, tá? Eu vou ser chato, né, talvez, aqui bater essa tecla de novo. Mas é que é muito importante, importante entender que são duas habilidades diferentes.
Não é a mesma coisa. Trazer gente para falar com a tua equipe comercial e vender, para elas são coisas diferentes, inclusive com as ferramentas. Inclusive com as ferramentas. Beleza? Acho que essa é a reflexão master aí para essa pergunta. E essa automação de novo, Respondi né? tua pergunta? Não sei se eu consegui responder, Anderson. É isso aí. E a amarração entre elas, de novo, né? Como o André comentou, existe automações só comerciais e tem como o marketing ajudar o comercial também. Então, por exemplo, tem ferramentas que tem integração nativa, né? Entre o CRM e marketing. Então, assim, Isso. cada avanço de etapa do comercial tem ação do marketing envolvida via automações. Então, marketing vai ajudando vendas o tempo todo a amadurecer aquele cliente, então, a contornar a objeção, enfim. Então, quanto mais amarrado for e mais inteligência estiver por trás, melhor vai o processo, ele flui naturalmente. Então, de novo, cada etapa avançada você consegue pode ter automações de vendas e também o marketing pode ajudar. Deixa eu dar um exemplo legal disso aí. Um cliente que a gente trabalhou em conjunto, tinha uma pessoa dentro da empresa, da diretoria, que recebia os potenciais clientes e passava os leads na mão para os vendedores. Passava o lead um a um para o vendedor. E, cara, isso dava um trabalho do cão e os leads demoravam para ser atendidos pelos vendedores. Então, levava tempo até eles conseguirem atendimento. Só essa alteração que a gente fez em conjunto de automatizar isso, colocar uma máquina, um sisteminha para fazer essa distribuição, só isso já melhorou mais ou menos 10% do número de novas vendas, se eu não me engano, nos 2 ou 3 primeiros meses. Então, olha que interessante. Isso é sistema, é tecnologia. Então, é você entender como que uma coisa está integrada com a outra. Mas aí a gente pode ter coisas super avançadas do tipo, o lead aqui que a gente abordou falou que o nosso produto é caro, entendeu? Nosso produto é caro. E aí, tipo, beleza, o vendedor vai lá, perdi esse lead porque ele disse que é caro. E isso já vai para a área de marketing fazer uma automação, explicando, por exemplo, por que o cara pode ganhar com aquele produto, por que talvez ele, né, como que ele consegue comprovar o ROI, enfim, você pode ter esse tipo de coisa nutrindo a área comercial, a área de marketing de informação, para ela complementar essa abordagem da área de vendas. É mais ou menos isso aí, beleza? E fora também a questão de quando você faz uma distribuição, enfim, tem gente que trabalha por representante por região, tem gente que né, uma distribuição randômica, como é esse caso que o André citou. Então, nesse caso específico, se pôde medir muito bem a eficiência do time também, né, André? Então, por exemplo, às vezes tinha vendedor muito bom com região ruim e o contrário, vendedor bom com, né? Então, você consegue medir a questão, né, de forma igualitária. Então, realmente, quem é bom vai ter destaque e quem não é tão bom tem que ser treinado, enfim, ser acompanhado mais de perto. Então, essa questão de usar a tecnologia para integrar áreas, para distribuir, também você permite você ter, quando for esse caso, a distribuição igualitária, medir, né, de uma forma realmente justa o trabalho de cada vendedor em si, o desempenho de cada um em particular, né? E aí, já aproveitando... Eu vi que os comentários, só complementar uma coisa que o Luiz falou aqui, super importante a agilidade no atendimento de resposta, gente. E a área comercial é isso. Vocês podem até fazer esse teste aí, se vocês quiserem, é um teste que eu até sugiro. Vão no concorrente de vocês e façam uma solicitação de orçamento lá, ver quanto tempo que leva para responder, né? Isso é bem importante para você conseguir entender como é que está o teu tempo de resposta ali, porque cara, venda é isso. Às vezes o cara solicitou um orçamento aqui, se você demora muito, ele já comprou com outro. Então, quanto mais tu consegue ajustar isso, melhor, né? E sobre a ferramenta, se ela tá ligada ao site, ela tá. Mas eu não vou entrar em detalhe técnico para a gente não tirar o foco aqui do nosso web, beleza? É isso aí. Só respondendo o Vitor aí, Vitão, tudo que, né, todos os canais em gerais captam e aí faz distribuição randômica, em geral, qualquer canal distribui, tá? E aí o que o Luiz comentou, já é um outro ponto que eu já ia entrar também, André, questão da agilidade, ou seja, do tempo de resposta. Então, esse cliente, inclusive, que a gente comentou agora, é um caso, né? Você falou, ficava na mão de uma pessoa distribuir, isso ficava, às vezes, 2, 3 dias, uma semana para distribuir um lead. Quando? E aí foi o quê? A métrica que provou, né? Então, assim, quanto estava tendo muita perda, né? Muito loss por causa do tempo. Esperava 3 dias para alguém abordar, quando ligava o cara tinha comprado o concorrente. Então, isso foi um número, através de métrica, de novo, de ferramentas, olha aqui, cidadão, está perdendo muito negócio pelo tempo de resposta ao atendimento. Então, o que a gente vai fazer para encurtar isso? Aí foi feita a questão de distribuição. Então, isso, hoje, a gente já fez alguns testes lá, eles entram em contato, assim, normalmente 10 minutos, meia hora no máximo,
uma conversão, esse cliente entra em contato. Então, é estatisticamente comprovado, quanto mais rápido você abordar uma conversão que chega do meio digital, maior a chance de fechar. A taxa de conversão sempre é mais alta. E até, não sei se está aqui, tem um cliente nosso que numa época, uma reunião, até achei engraçado, o Rodrigo, na época, comentou, né, do marketing, de um cliente nosso, que comentou para o time de vendas assim, e aquilo, eu gravei aquilo, ele comentou, pessoal, uma pessoa que preencheu um formulário ou chamou por um canal digital, ou o cara veio aqui na tua porta, tá na tua porta plantado aqui esperando um contato, é a mesma coisa. Então, um contato que veio do digital, buscando pelo teu produto, pela tua empresa, pedindo por um orçamento, é a mesma coisa, o cara tá de pé na tua porta. Tu vai deixar o cara 3 dias plantado na tua porta, em pé, ou tu vai abrir a porta e atender assim que ele chega? É a mesma coisa. Entende? Só que muda o canal. Então, o pessoal que vem do digital, naturalmente já tem uma ansiedade um pouco maior. E outro ponto, por que o WhatsApp está bombando? Porque tempos atrás, ainda hoje, o André falou, faz um teste no concorrente. Ainda hoje, tem inúmeras empresas que você vai lá, preenche um formulário de contato no site e nem se tem resposta, né? Ou semanas depois alguém responde. Então, o WhatsApp funciona porque a visão da pessoa que preencheu, né, o WhatsApp, tem alguém do outro lado me responder de imediato, porque a pessoa quer uma resposta imediata. Então, quanto mais rápido atender, maior a chance de fechar. Isso é sem sombra de dúvida. Boa. Zero coisa a complementar. Faça de Anderson minhas palavras. E a questão também, a gente comentou ali de outro ponto, só voltando em relação a marketing e vendas também, André, a questão de acordos, né? Acordos de passagem, então é um ponto importante, e também métricas. Então, no teu ver, esse que se entende como fazer, a importância de fazer um bom acordo, de o que passar e o que não passa, e também o que se avalia. Eu posso complementar em marketing, pode complementar em vendas, do que realmente é importante de se avaliar, de métricas, de KPIs em geral. Aí. Eu gosto de usar o exemplo usando o time de futebol, tá? Eu não sei se vocês gostam de futebol, mas eu vou tentar usar aqui, beleza? Que é o seguinte, imagina que você tem 100 camisetas do Flamengo para você vender, beleza? E aí a tua área de marketing foi lá na torcida do Vasco, pegou 1.000 pessoas da torcida do Vasco e trouxe para você vender essas camisetas. Não vai funcionar muito bem, entendeu? Os vascaínos vão ficar meio loucos, vão falar, não quero comprar essa parada, vou colocar fogo nisso aí. E isso acontece por, tipo, praticamente assim, às vezes é um problema de comunicação mesmo, às vezes a empresa não sabe quem que é o perfil de cliente que mais tem chance de comprar dela, ou também, isso vai acontecer quando você gera lead na internet e vem gente de todo tipo. E tá tudo bem, o marketing não consegue controlar quem é o lead que chega, ele consegue fazer campanhas, mas pode ser que chegue gente fora do perfil. O que tem que estar claro é o que é considerado dentro do perfil e fora do perfil. É isso. E essa que é a avaliação que a sua equipe comercial ela tem que ser treinada para fazer. Então ela tem que ser treinada para conseguir olhar o torcedor do Vasco e falar: esse cara aqui é vascaíno. Esse cara aqui não tá dentro do que a gente combinou. Anderson, vai lá na torcida do Flamengo e traz um 100 aqui para mim, entendeu? Então é mais ou menos essa aí, usando essa brincadeira aí do futebol, mas é mais ou menos essa lógica. Então é definir qual é o perfil, quanto tempo que você vai levar para atender essas pessoas, como que vai ser essa abordagem, o que você vai falar, o que você vai perguntar. Enfim, para mim isso é muito importante de você definir para você ter as duas operações conversando umas com as outras. Eu acho isso muito, muito importante mesmo. Porque senão fica um culpando o outro, né? E aí é uma coisa ruim que não vai, entendeu? Não avança. Se está claro o que cada um é responsável, não é culpado ou não culpado, mas você consegue olhar o fato e dizer, olha, não está rolando aqui porque isso aqui é o que a gente gostaria que tivesse acontecendo, não está. Vamos mudar? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente para que comece a acontecer? Então eu vou muito mais nessa linha. Consegui responder sua pergunta, Anderson? Show de bola. Só complementando, é importante se acordar, o que é acordado não é caro, né? Aquele velho ditado sempre. Então, quando você tem um acordo, porque como o André falou, o marketing, a gente traz um funilzão, um povão todo, então, e vai através de formulários, de segmentações, você vai filtrando, mas nem sempre 100% é 100% perfeito. Então, por isso que é importante ter uma abordagem em vendas para fazer essa qualificação, que a gente chama. Então, ter uma qualificação em vendas é importante, até para ter uma devolutiva para o marketing, porque a gente teve casos aqui, André, de um cliente querer um contato tão qualificado que não sobrou ninguém. A gente teve que qualificar tanto, ter tanta pergunta no formulário que ninguém preenchia tão gigante que era. Então, também tem que ter o equilíbrio. Então, se a gente brinca na Lab, o Luiz sempre comenta isso, cada campo a mais é um lead a menos.
Então, você tem que ter o mínimo necessário para passar, para ter uma validação do que o cliente precisa, o que o vendas precisa, para você passar para frente e vendas dar um aval daquilo se está dentro, está fora. Então, não adianta querer trazer o cara perfeito que não sobra ninguém. Então, de novo. Isso você falou, cara, você falou uma parada, me lembrou do livro Sales Acceleration Formula. Não sei se todo mundo já leu esse livro aí. Mas ele conta a história de como que a HubSpot fez no começo. A área de marketing, ela só era responsável por gerar lead. Daí a área de marketing gerava uma porrada de lead, mas que não necessariamente era bom. E aí, depois que eles criaram esse acordo, eles colocaram um preço em cada tipo de lead. Olha que interessante. O lead que era de tal jeito valia R$10. O lead que era de tal jeito valia 100. O lead que era de tal jeito valia 1.000. E a área de marketing tinha que entregar um valor monetário todo mês para bater a meta. Olha como eles resolveram esse problema. E é isso que o Anderson está falando, porque o papel de marketing não é trazer o cara pronto para venda, porque senão a gente teria só vendedor, tirador de pedido. Aí a vida é fácil, né? É tipo você ir na balada e você querer magicamente descobrir quem é que você vai ter o potencial de futura namorada ou futuro namorado, sem conversar com ninguém, que essa pessoa magicamente apareça na sua porta, na sua frente, e ela fale, eu quero ser sua namorada. É tipo uma coisa absurda, entendeu? Que coisa absurda é essa? Não é assim que a vida funciona, que a banda toca. Então, o vendedor ele tem que ter habilidade também para vender com aquele lead que está um pouco mais quadrado, né? Beleza? Então, mais ou menos isso. Eu sei que os exemplos aqui foram meio exagerados, mas é que esse é um assunto que me deixa meio empolgado. O Adson deu uma risadinha, ele sabe. O vendedor bom vende também para os leads em quadrado. Faz parte, né? É isso aí, André. É isso. E aproveitando esse gancho que você comentou, né, de geração e tudo mais, em relação a canais também. Então, a gente até bateu um papo semana ainda comentando sobre isso, qual canal é melhor, qual traz mais resultado, qual que não traz tanto. Então, depende do caso, né? Depende do segmento, depende o teu perfil de cliente. Então, canais em gerais que eu vou citar aqui, sei lá, Google orgânico, Google pago, redes sociais, tanto pagas quanto orgânicas em geral, questão de fazer um relacionamento em base de e-mail, links em outros locais, um conteúdo, um site, tem inúmeros canais que o WhatsApp também em geral. Então, assim, tem que testar, né? Teste AB está aí para isso, então tem que testar para entender, e aí o número vai te mostrar depois qual canal. A gente tem um cliente que, eu não vou citar nomes aqui, que o Luiz sabe muito bem o que estou falando agora, tem um cliente que a gente tem um e-commerce B2B. Então, assim, vou montar um e-commerce para a venda acontecer sozinha. Eles têm fila de espera no botão do WhatsApp, entendeu? Porque tem um botão no WhatsApp no e-commerce. Então, é um produto um pouquinho mais complexo, é uma venda um pouco mais, um ticket um pouco, o ticket médio um pouco mais alto. Então, talvez a primeira venda não aconteça sozinha, precisa de uma interação. Então, tem que testar o canal. Então, o canal, o WhatsApp está funcionando muito bem. A segunda, terceira venda, o cara vai sozinho, que já conhece o produto, conhece como funciona. Então, tem que testar muito, tá? O que eu posso citar, na indústria em geral, o que a gente mais percebe que funciona, o orgânico é um canal que sempre, quando é feito um bom trabalho orgânico, para colocar a empresa no mapa, né, procurou pelo produto da empresa, encontrar na primeira página do Google. Isso funciona muito bem, às vezes um trabalho de médio e longo prazo, mas dá muito resultado, e é uma venda que ela acontece de uma forma mais natural, né, então o pago às vezes força um pouquinho, traz um lead que não está bem preparado, enfim, mas em geral, assim, que a gente percebe aqui, pensando em indústria aqui, né, o orgânico que mais traz, depois pago, depois vem dividido entre o restante, entre social pago, e-mail, referência, e quem abastece, na verdade, se for olhar qual canal que mais gera venda, tem casos aqui que a gente metrifica que o WhatsApp é o campeão de vendas. Mas quem abastece o WhatsApp? O WhatsApp está lá onde? Está no site, está numa landing page, está lá em algum lugar. Mas quem traz tráfego para esse botão, para o WhatsApp, é os outros canais, que é o orgânico, é o pago, é o e-mail, enfim, automações, né, conteúdos em geral. Então, na indústria, tem se mostrado isso, e aí muita indústria, a gente, toda semana, o WhatsApp aqui de prova, chega com contatos aqui, eu quero fazer um trabalho mais digital, o que eu quero fazer? Rede social. Só rede social? Só rede social. Cara, não é... É importante? Claro que é importante. A imagem da empresa está lá, a gente faz para lá, o André faz para Studio, está aí, postagem no LinkedIn, né, recorrência. Então, é importante para a imagem, para a marca em geral, mas tem que entender onde traz negócio. Se tu quer trazer negócio com digital, tem que entender e testar os canais e ver qual que mais traz. Então, não tem uma verdade absoluta, eu citei alguns exemplos aqui de alguns segmentos, mas tem que testar, por isso que tem teste AB. Então, você testa o canal e depois, com ferramentas, com tecnologia, você tem o resultado na mão e sabe certinho qual canal ou quais canais que mais trazem, e aí você investe naqueles canais realmente que mais trazem retorno.
Foi assim que a gente conseguiu provar por números para clientes nossos que pediam uma intensidade gigante em um canal, que aquele canal era dos 6, 7 canais, era o último que trazia resultado em vendas. E aí, com os números na mão, a gente provou para o cliente, e aí entenderam e foi intensificado onde dava mais resultado. Então, de novo, teste AB, ferramentas e ter números na mão, você toma a decisão correta em relação a canais. Quiser complementar algo, André? Eu queria complementar também que, tipo, quando você vai fazendo isso mais vezes também, né? Uma pessoa que vai estruturar uma área de marketing ou vai fazer alguma coisa assim da primeira vez, ela não consegue muito fazer a conexão com quais são os canais mais importantes, né? E o pessoal da Labra, por exemplo, eles já fizeram isso várias vezes, inúmeras, né? Então é mais fácil para eles terem ideia. Então você acaba gastando menos no teste, né? Mas você vai ter que testar. Isso não significa que a agência não erra, que a consultoria não erra. A gente erra também. Mas a gente já teve mais experiência, então a gente sabe mais ou menos um caminho provável para aquele tipo de produto ou serviço, né? E isso ajuda demais a já eliminar um pouco opções que já são meio descartes óbvios, assim. E é bem legal isso que o Anderson falou, e acho que eu queria que vocês tivessem isso na cabeça também, que é trazer o potencial cliente é diferente de branding. O branding ele vai ajudar a trazer mais potenciais clientes, mas pode ser que você não tenha muito branding e você saiba trazer potenciais clientes. Tipo assim, são coisas diferentes. Você vai trazer. E aí, nesse aspecto, tá? O que a gente aconselha, não sei se tem alguém que está numa operação muito pequenininha, está começando tal. O Anderson disse que o orgânico é o principal de trazer negócio, né? Só que o orgânico ele leva um pouquinho de tempo para vir. Quando você tem uma operação que você precisa trazer resultado, não tem jeito. Você vai ter que botar a mão no bolso e comprar propaganda. Você vai ter que fazer isso. É o jeito mais rápido de ter gente conversando com a tua empresa. Então é a gente parar de achar que é de graça. Ah, o orgânico é de graça. Cara, o orgânico é de graça mais ou menos, né? Que você também paga gente, paga agência para escrever conteúdo, paga uma porrada de coisa. E às vezes, cara, você pode pagar, tipo, para trazer, enfim, o pessoal faz uma campanha fera aí, mídia paga, traz uma porrada de gente e vai chegar a gente falar para vocês, entendeu? Vai falar com a equipe comercial e vocês vão conseguir converter. E aí eu vou trazer outra provocação aqui, que é pensar também em mídias tradicionais, tá ligado? Olha isso, mídias tradicionais. Aqui a gente tem uma empresa de marketing digital, uma outra que vende consultoria de situação comercial, mas sim, velho, as mídias tradicionais, elas também são importantes. Será que uma campanha numa rádio da vida não traria potenciais clientes? Eu sei lá, mas é o que o Anderson falou. Às vezes você vai testar e tu vai descobrir alguma parada que traga. Então é muito importante esse pensamento de testar as coisas, sabe? No lugar de ter medo de errar. Você como empresário, como gerente, eu sei que dói às vezes a gente errar. Mas, cara, a gente, tipo assim, às vezes tu erra lá, tu vai gastar 10 mil em um canal que dá errado e tu gasta 10, 20 mil em outro que deu certo, você sabe que aquele ele dá certo, você pode aumentar para 100 mil e ele vai pagar aqueles 10 mil que você gastou no começo com sobra. Então, eu acho que essa cultura é muito importante, essa cultura de olhar o negócio, não com a ótica do eu vou errar, meu Deus, não, mas olhar do tipo, cara, peraí, deixa eu testar isso aqui, e se esse negócio funcionar, eu vou dobrar a minha aposta, eu vou conseguir trazer mais gente, vou preparar a minha empresa para poder crescer, sabe? É isso, acho que eu estou me estendendo demais aqui nesse Só aqui. complementando aqui do que você falou da mídia paga, e assim, quando eu preciso acelerar, né? daqui a pouco eu preciso dobrar minhas vendas em X tempo, preciso triplicar minhas vendas em X tempo. Ainda, né? É o que você falou, é o pago que pode te dar esse acelerador orgânico e aquele crescimento natural ao longo de um período, né? Então, o pago é esse acelerador muitas vezes. Então, às vezes, por exemplo, tem um produto e você faz uma simulação, e quanto mais você acaba investindo, o custo para aquisição acaba diminuindo. Não é proporcional, né? Vou dobrar a verba, vou dobrar as oportunidades. Não vai, sabe que não é proporcional. Mas você consegue, ao longo do tempo, ir aperfeiçoando e diminuindo o custo de aquisição de cada contato, de cada lead. Então, isso é importante. Então, às vezes, você tem, eu vendo tal produto e a palavra-chave principal desse meu produto tem um potencial de investimento de, às vezes, 10 vezes mais do que você está investindo. Então, cara, quer aumentar as vendas, como é que você faz? Entende? Esse é o ponto. Então, muitas vezes tem que entender o canal e fazer teste, como o André comentou. Então, às vezes tem um potencial gigante na mão e não está aproveitando ele. Que é o que o André falou, tá? Cara, paga 10 aqui, quer aumentar, pode vender muito mais, cara, bota 20, bota 30, enfim. Né? Mas ou você já tem o número na mão, então é só questão de dar um empurrão nele aí. André, um outro ponto para a gente entrar aqui, indo para
os pontos finais, depois a gente abre para o pessoal. Tem mais 2 pontos aqui, tá? Que é em relação a processo, né? Você tem propriedade para falar muito bem disso, que é a importância em ter um bom processo de vendas, e por fim, depois, se quiser até interligar, o último ponto aqui é a questão do ROI. Então, ter um bom processo de vendas, o quão importante também para que o ecossistema num todo seja beneficiado. Eu vou falar, assim, vou tentar transformar processo, tá, pessoal? Quando a gente fala processo, tem gente que não entende muito bem o que isso significa, mas é tipo uma receita de bolo. É uma receita de bolo para o cara seguir para ele vender, tá? Não significa que ele vai seguir a receita de bolo no detalhe, que ele vai ler ali aquela receitinha, tá, mas ele vai usar aquilo ali como um guia para ele conseguir vender, tá? Por que eu considero que é importante ter essa receita de bolo na empresa? Por quê? Quem aqui já tentou recrutar vendedor e treinar vendedor? Me fala aí o grau de dificuldade. Como que é a facilidade para recrutar e treinar vendedores? Bota no chat aí. Coloca aí, por favor. Alguém aí. É extremamente difícil. Agora, por que é difícil? Né? Por que o negócio é difícil? Porque não tem a receita, velho. Entendeu? Então, quando você tem a receita, você sabe qual é o perfil que você precisa de vendedor. E aí eu falo muito disso porque o vendedor de plano funerário, ele é diferente do vendedor de uma indústria que vende, sei lá, bomba, tipo bomba eletrostática, acho que chama, sei lá, bomba, não sei. Enfim, ele é diferente do cara que vende marketing digital, WhatsApp aqui, ó, vende, né? É diferente do vendedor de consultoria de vendas. São habilidades diferentes. E não é porque um vendedor mandou bem em uma empresa que ele vai mandar em outra, tá? Então fica mais fácil de você descobrir quem é esse cara que tem mais chance de estar bem na tua empresa. E segundo, quando essa pessoa chega, ela não precisa aprender sozinha, porque já tem um caminho que foi percorrido, alguém já pensou naquilo ali para dar para ela pelo menos o primeiro passo. Não é frustrante para vocês começarem a trabalhar em alguma coisa e vocês não saberem por onde começar? É ou não é frustrante? Também bota aí no chat aí. Você não sabe o caminho, pô. É uma frustração do caramba. Você chegou lá na empresa e fala, cara, o que eu faço aqui? O medão de ser demitido. Se coloca no lugar do vendedor. Então é a mesma lógica. Então você já dá um caminho para esse cara e percorrendo para ele ter mais chance de conseguir ter sucesso mais rápido. Se pode ou não pode fazer daquela maneira. Então, assim, isso é a importância do processo, tá bom? E onde que você consegue ROI fazendo isso? Primeiro, você tem menos gente saindo da tua equipe, né? Porque as pessoas elas tendem a ter mais sucesso. Na empresa que a gente trabalha em conjunto, eu e Anderson aqui, né? Nossas empresas, na verdade, não é mais a gente, mas nossas empresas. Cara, os caras, assim, eu acho que devem fazer uns 8 meses que não sai vendedor. Os vendedores estão ganhando o dobro que eles ganhavam antes. E no começo, quando a gente chegou para fazer consultoria de vendas, eles ficaram revoltados. Não, esses caras não entendem de venda de tal equipamento, não sei o quê. E aí, com o tempo foi passando, foi mostrando, cara, é aqui, ó, segue a receitinha. Então, os caras ficam mais felizes, ganham mais, ficam mais tempo na empresa. Só aí já tem ROI, né? Desligam menos, você tem menos custo de treinamento, você tem menos custo de recrutar gente. Enfim, você consegue ter menos vendedor, porque as vendas aumentaram 4 vezes, né? Como eu falei para vocês, o faturamento. Só que a equipe comercial aumentou 1,3, 1,4, mais ou menos, 1,4 entre 1,4 e 1,5. Cara, então assim, se isso não é ter ROI, eu não sei o que é. Tipo assim, dá para ter várias motivos. Você para de perder lead, outro, né? Tu para de ficar perdendo uma porrada de lead, porque antes um monte de lead se perdia no meio do caminho. Então o seu custo de marketing no fim fica. Você até pode gastar mais em marketing, mas o valor que você gasta para adquirir um cliente, ele cai. Então, coisa assim de, às vezes, dependendo da empresa, cai pela metade. Né? Vou aqui trazer o plano do exemplo do plano funerário, que isso é engraçado, né? Os caras faziam venda porta a porta, eles gastavam R$2.000 para fazer uma venda. Estão gastando 500, pra vocês terem noção. Então, assim, cara, isso, é você ir otimizando as coisas e isso leva tempo. Você vai organizando a casinha, vai apertando os parafusos, não é mágica, entendeu? Não é contratar lá, abrir estúdio de vendas e um mês o negócio tá resolvido. Não, velho. Pô, 3 anos para você quadruplicar. É tempo, é trabalho. É coisa que a gente não sabia quando estava no começo e que sabe agora. Né? Então, assim, é essa reflexão que eu queria trazer um pouquinho para vocês relacionada a essa parte de processo e ROI. Respondido, Anderson? Show de bola. Só complementando também,
A questão de processo é importante porque, bom, o André sabe muito bem disso também, às vezes, né, você tem que fazer a coisa andar, então um CRM cheio, carregado, não é sinônimo de resultado efetivo, então quanto mais limpo ele tiver, melhor, sabe disso, então tem que dar foco no que é importante, então um processo às vezes vai te dizer, cara, você tem que abordar esse cara aqui X vezes, 5 vezes, 10 vezes em canais diferentes, ou esse cara aqui tem que entrar aqui e percorrer, então assim, se em X tempo esse cara não comprou, tá só te enrolando, dá um perdido. Tem gente que não consegue dar um perdido, acho, meu Deus, eu não posso botar o cara fora, vai ficar um ano conversando com o cara, gastando energia em algo que não vai fechar em venda. Então, o processo também te diz isso, é um termômetro. Então, cara, ó, esse cara tem que ficar X tempo, e com números na mão, você sabe depois em cada etapa quanto tempo tem que ficar. Ó, esse cara aqui numa etapa é 1 dia, aqui 3 dias, 5 dias, negociação 10 dias, o meu ciclo de venda era 30, agora é 15, então se em 15 dias ele não comprou, tá fora da média. Então, dá lugar para outro que tem potencial de compra mais rápido, ou tem potencial de compra. Então, isso tudo é processo, faz parte, né, do jogo. Então, tem que saber dizer não, né? Muitas vezes, tem que saber usar o número para interpretar, para você tomar uma decisão, enfim. E quando tem um processo, fica mais fácil, a pessoa tem, né, um caminho a seguir. Então, aí o resto né, com o potencial de cada um, que cada um pode, né, surpreender, enfim, para a atividade do próprio vendedor. Mas quando tem um processo, cara, é importante, porque o Moato entrou na Labra aqui, eu não tinha o hábito antes de gravar. Depois eu comecei a gravar as reuniões e tal, depois, cara, dá para o cara assistir, tem lá um playbook, ó, esse aqui é o passo a passo, tem tudo passo a passo explicadinho. Então, eu tive que treinar o Atos em quê? Em marketing digital. Não em vender. Vender ele sabe, ele é vendedor, sabe vender, tá aqui o processo, como funciona, tem que treinar do produto. Tecnologia já tem, processo já tem, é produto. Então, é isso que tem que treinar. E quando tem um processo, é isso. Sai um vendedor, putz, o cara foi embora, botou a planilha embaixo do braço, levou todos os clientes embora. E agora? Tá lascado. Então, quando tem o CRM, ferramenta, os contatos são da empresa, não são do vendedor. Ele nem consegue levar, só se dá print e copiar um na mão, né? Então, é isso. E aí sai um vendedor, entra outro, tem processo, ele já, em menos tempo, ele já está vendendo, tal qual o outro que saiu. Então, tem que treinar produto. E aí torna um treinamento mais rápido, um pouco mais enxuto, menos tempo. Então, tudo isso acaba somando, acaba complementando em geral em processo. Então, tem processo que podia ficar amanhã inteira aqui conversando. Então, mas no geral, assim, ele ajuda muito nisso, muito, muito mesmo. Então, é aquele lá de trás, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, o processo ajuda a você, né, aproveitar ao máximo tanto que o marketing gera, quanto uma prospecção ativa também. Tudo isso vai somando e vai complementando. E aí do ROI também. Então, quanto mais amarrado tiver, então mais eficiente for, aí mede o resultado geral, mede o resultado de vendas, mede de marketing. Então, de novo, como eu citei lá anteriormente, se não tem ferramentas integradas, né, de novo a tecnologia envolvida, o marketing não sabe quanto que investiu. Esse cliente que a gente trabalha em conjunto, há um ano atrás, foi em agosto, se não me engano, ano passado, a gente sempre faz o fechamento, né, dos 12 meses. Então, no passado, a gente fez o fechamento, a cada R$ 1 que esse cliente investia em marketing, voltava a 24. Agora, um ano depois, como o André comentou, foi triplicando, quadriplicando. Hoje, a cada R$ 1 que ele investe em marketing, volta 54. Eles continuaram crescendo investimento, mas olha só, em que lugar você vai colocar R$ 1 que vai voltar 54? Que aplicação que vai te trazer isso? Entende? Bitcoin? Então, não, tô zoando, brincadeira. Bitcoin então lascar. Então, o ROI é isso. Quando tu tens amarração entre os canais, tu consegue isso. Então, tem cliente, começou tá 1:10, 1:1, sei lá, 1:20. Não, eu preciso que, né, o percentual seja tanto, você vai trabalhando. Então, quando tem isso amarrado, você consegue ter. E aí você vai conseguindo medir ao longo do tempo que esse número cada R$ 1 investido tem que voltar mais, entendeu? Então, é eficiência de marketing e eficiência de vendas, os dois juntos, não é só marketing, não é só vendas, não existe marketing, como o André comentou. Né? Pessoal, tiver alguma pergunta em geral, a gente vai fazer um fecha aqui, mas pode jogar no chat aqui as perguntas de você, tiver alguma dúvida em geral, joga aí que a gente responde para vocês, tem mais uns minutinhos aí do nosso webinar, então faça as perguntas aí, tanto para mim quanto para o André, fique à vontade aí se tiver alguma dúvida. Se quiser abrir o microfone e fazer também, talvez, né? Acho que agora tá de boa. Se alguém quiser abrir e fazer aí. Em geral, ninguém? Né? Não. Cri. A gente faz igual sala de aula, sabe? Quando não tem ninguém pergunta. Cri. Bora, Jefferson. Tem uma aí. Sem processos, há como fazer CRM, André?
sem processos, como fazer CRM, deixa eu pensar. Cara, você pode ter um CRM sem processo, isso é bem comum, na verdade. A pessoa contrata um CRM meio que ela não sabe usar assim muito na empresa, e tem uma porrada de vendedor lá que usa o CRM de qualquer jeito, ou não usa o CRM. Então, sim, você pode ter um CRM sem processo, mas você não vai conseguir extrair o melhor dele, né? Para você conseguir extrair o melhor do CRM, você precisa ter processo. E processo não é só também escrever o processo, né? Mas é capacitar as pessoas, cobrar também essas pessoas para que elas façam, acompanhar elas, as dificuldades que elas tiverem. Então, é mais do que só ter uma coisa escrita ali. Então, acho que é isso. Respondi a sua pergunta, Jefferson? Acho que sim. Aqui, o Rodrigo mandou mais uma. Análise de ROI versus ticket médio. Importância de separar os dados de investimento de marketing em determinados produtos. Sim, Eu tenho Rodrigo. comentário sobre isso aí. Eu sei que você tem mais propriedade para responder, mas eu tenho comentário. Teve uma época que eu fiz curso de Google AdWords, né? Para saber. Nunca apliquei essa parada, mas era mais para saber. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma pergunta uma parte de treinamento do Google que falava que o maior lucro não é necessariamente o maior custo, o menor custo, perdão. Então, você investir menos não te gera necessariamente mais lucro. E o que você tem que pensar é o que você está otimizando. É o lucro que você quer otimizar, o que é. Porque às vezes também você tem menos lucro, mas você tem mais volume. E aí você acaba ganhando nesse volume. Então, é uma equação um pouco mais complexa. Né? Tipo, cara, às vezes é um produto que está parado lá e você vai divulgar ele, vai vender e você para de produzir, sei lá, mas é um estoque parado. E aí, beleza, valeu a pena, entendeu? Então, não é eu não sei se dá para separar tanto assim, tá? Enfim, mas eu acho que o Anderson pode complementar aí essa minha resposta. Não, basicamente, tanto o investimento, né, em geral, marketing, quanto o processo de venda. Então, quanto menor for o ticket, mais rápido tem que ser o processo em geral, menos pessoas envolvidas, né? Então, se tem uma venda mais complexa, com sabe, um ticket de milhares ou milhões de reais, você pode investir mais e demandar mais tempo, mas quando é algo mais enxuto, tem que acelerar um pouco o processo, tem que ter menos etapas, talvez, tem que ser algo um pouco menos moroso. Então, essa avaliação que tem que ser feita, e marketing também, é avaliar o custo, investir tanto, retornou tanto, não pode investir mais do que volta, né? Então, basicamente, esse é o ponto aí. Tem mais algumas aqui, André, tendo marketing, não sei quem é a Essa, pessoa. Consigo automatizar meu processo apenas com RD Station, sem necessidade de um CRM? Só vai ter marketing daí. a não ser que você seja. A gente tem ex-clientes nossos aqui da Estúdio Vendas, provavelmente o Anderson da Laura também tem, são empresas que faturam aí, sei lá, 5, 60 milhões ano, que os caras só vendem via marketing, porque eles têm um produto muito barato. É um produtinho que custa tipo R$ 120 por ano. Então é muito barato, R$ 10 por mês. Se você colocar um vendedor nessa conta aí, tá ferrado, você não vai conseguir pagar ela. Então você vai ter que vender só via marketing digital mesmo. Né? E aí você faria toda a sua automatização utilizando o RD Station. Mas se você tem vendedor, cara, você vai ter que ter CRM. Seja o RD Station CRM, seja o outro CRM, não tem como você fazer, não. Você não consegue, beleza? Tipo, não vai. Quer complementar, Anderson? Essa aí ou a gente parte Não, para a próxima é pergunta? isso que eu comentar, tipo, se tem processo envolvido, tem vendedor na jogada, cara, tem que ter senão você CRM. só vai fazer o marketing, como eu comentei. O marketing vai entregar oportunidade para quem? Por aonde? Aonde vai cair essas oportunidades? No e-mail do vendedor? Numa planilha de Excel? E daí, o que aconteceu com aquilo? O marketing não sabe. Então, o marketing vai ficar sempre trazendo, vai achar que tá um mar de rosas e tá uma porcaria. Porque não sabe o que aconteceu com aquilo, se vendeu, não vendeu, o que aconteceu, se são leads bons, leads ruins. Então, é o CRM que devolve isso. Se for perdido, qual o motivo da perda, se ganhou, por qual ganhou, e aí sabe por onde veio. Então, tem vendedor na jogada, cara, é inevitável ter um CRM com Agora, tem ferramenta também, lembrei de uma coisa, que tem as duas coisas juntas. Existem sim, ferramentas, tipo, tem o sim. HubSpot, tem o ActiveCampaign, tem uma porrada aí. Cara, ferramenta para marketing e vendas, tipo assim, deve ter umas 1.000, velho, sei lá, é muita ferramenta, entendeu? Então tem ferramenta que tem as coisas juntas, mas eu acho que esse aqui não é a discussão prioritária aqui agora para esse momento, mas daria para você ter uma ferramenta que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá. O Vitor comentou aqui também a questão de alinhamento à expectativa, também importantíssimo, né? Deixar isso muito bem claro, bem alinhado, porque evita muito problema, né, André, em geral. Mas eu só não entendi em que contexto, tipo do vendedor ou do entre marketing e vendas?
Eu acho que em Seria geral, marketing. eu acho que entre áreas Geral? também, ou só geral, ou só vendas também, acho que alinhamento expectativo no geral sempre é importante, né? Eu vejo nesse lado. Sim. Deixa eu ver essa última aqui. Gerar lead de uma empresa que tem um canal 100% virtual é mais complexo que uma empresa física ou híbrida? Cara, então, eu pelo menos eu tenho um caso que a gente trabalhou já, que era uma empresa de depilação a laser, que eles têm um, enfim, vocês sabem, né? Tipo assim, é uma empresa que tipo tá no shopping. Então a principal forma de geração de lead dos caras não era Google, não era nada disso, era o shopping. Então ele paga 50 mil reais por mês para ter uma loja no shopping para as pessoas passarem do lado da loja e entrar na loja. Era assim que ele gera leads, né? Então eu acho que depende muito do seu contexto, do tipo de cliente que você quer e da facilidade da sua equipe ou da agência que você trabalha em fazer isso. Tipo, cara, eu não vejo que a complexidade seja em ser física ou híbrida ou ser virtual. Tipo, eu não acho que é isso. Eu acho que é uma questão mais de você pensar em quem são seus clientes e onde eles estão. Tipo, se você for vender para fazendeiro, tá ligado? Vamos lá, você vende semente agora, você vai vender semente para fazendeiro. E o seu público é só fazendeiro acima de 60, tá ligado? Que mora na roça. O cara mora na roça, esse é o seu público. Pô, vai ser foda pra caramba gerar isso aí via digital. Vai ser muito mais fácil você ir visitar as suas fazendas. Então, eu acho que para responder essa pergunta é mais pensar no seu público, onde é que ele está, do que falar, o Google vai funcionar. Porque, cara, tem empresa que o Google é uma bosta, usando a palavra que é uma bosta. E tem empresa que o Facebook é uma bosta, e o contrário é verdadeiro. Tem empresa que o Facebook é maravilhoso e o Google é horrível. Então, assim, depende muito mais do teu cliente do que necessariamente do canal, sabe? Não é o canal em si, não é a ferramenta em si, mas é se a sua audiência está lá consumindo aquela ferramenta, beleza? Mais ou menos isso, beleza? É, perfeito, é isso aí mesmo, né? Então, avaliar também o produto, né? Produto e para quem você vende, onde ele está, né? Isso é importante. Então, a gente tem que no Labra também teste, a gente sabe, por exemplo, para a Labra, os canais que mais dão resultado são diferentes do que para muitos clientes nossos. Então, como o André comentou, Total. sim, tem que testar, né? Então, se você já tem uma percepção, né, daquilo lá, testa aquilo que você, né, pelo menos tem uma percepção interessante. E aí valida, e daí o número que vai te falar se tá certo ou tá errado, né? Basicamente. Deixa eu dar um exemplo bem louco disso aí. A gente tem um cliente que vende robô, tá ligado? Robô mesmo, robô físico, que fala: Oi, Bruno Machado, o que você quer comprar aqui hoje? Se o Bruno Machado fosse da loja, ele fala isso. Tipo, cara, esse foi o negócio mais difícil que a gente já ajudou eles a vender assim na história. E aí, 7 meses, 8 meses de consultoria, a gente descobriu que o canal deles não é o digital, velho. O canal deles é tipo um representante comercial que vende produtos eletrônicos para grandes empresas. Olha que doideira. Olha isso. Tipo, o canal dele, na verdade, é um canal intermediário. Esse é o cara que a gente tem que descobrir quais deles a mais tem no Brasil. Então a gente está ajudando ele a chegar nesse cara para vender. Então, olha que coisa bizarra, né? Esse é um produto assim, enfim, diferentaço. Né? Enfim, é isso. Esse é o comentário. Esse foi engraçado também. Na Não, linha até do bolo funerário. só para complementar, estava rindo esses dias aqui, aqui no Rio do Sul, o que acontece aqui, questão tava até brincando com o pessoal ontem no café aqui, questão de aplicativo de comida, né? Então, iFood, Delivery Much, enfim, aqui tem muito enraizado Delivery Much, pedidos 10 e tal, e o iFood não tá virando tanta chave aqui, no litoral, até o Adriano que tá aqui assistindo comentou ontem, o litoral aqui, cara, é só iFood, e aqui, pô, aqui não tem quase ninguém no iFood. O que tá acontecendo no iFood? Pô, olha o iFood, cara, tem propaganda em tudo que é canal. Tá rodando, já pergunta pro Asta, tá enchendo o saco já, né? O carro de som do iFood, a gente já decorou até a música. Passa todo dia aqui na frente o carro de som do iFood, Sério? cara, Carro de sério. som? Olha só, porque, cara, aqui na região não vingou iFood, então os caras botaram carro de som para poder o pessoal aderir ao iFood, entendeu? Então olha o Pô, nível e que olha que chega. legal, se o iFood tá fazendo carro de som, velho, cara, assim, você tem que entender o seu público, velho. O carro de som em São Paulo não vai rolar, talvez, né? Depende da região, talvez role. Cara, essa foi muito boa, eu nunca ia imaginar que os bichos iam fazer um carro de som, velho. Que coisa Mas, mais anos 80, né? Tipo assim, carro de é som, porque mas funciona, eu, velho.
É uma situação pontual no local. Então, tem clientes nossos, por exemplo, que é muito o contrário. O cara expandiu o país todo. Cara, aí, né, depende do caso, o representante vai custar uma fortuna bater porta a porta. Então, o digital abre portas gigantescas. Mas o iFood tinha um problema aqui em Rio do Sul, pontualmente. Então, aqui eles resolveram dessa forma. Ou não sei, resolvendo, mas não sei, mas estão tentando dessa forma. Tentando, tô Então, tentando resolver dessa forma. estão tentando dessa forma. Então, é muito isso, é muito testar o canal. Então, tem canais, de novo, tem canais que funcionam muito bem, em geral, e então tem que testar, né? Como o André falou, mas de novo, né? Mas tem casos que a expansão, muitas vezes, expansão em geral, acaba, pela digitalização em geral de tudo, aí acaba indo para esses caminhos, mas, enfim, todos os canais estão aí para testes em geral, né? E não impede também, né, Anderson? Não impede, né? O cara pode fazer digital, ele pode fazer o carro de som, né? O iFood aprova. Então, assim, tá tudo bem, é uma questão de priorização. Mas é isso. Estou falando demais aqui já acho que já esgotamos o assunto aí, bastante. Né? A não Pessoal, ser que alguém tenha mais alguma dúvida para isso, aproveitar esses últimos 2 minutos. tinha mais alguma dúvida em geral aí? Se não agradeço, né, em geral, a presença de todos. Tinha mais alguma dúvida, podem perguntar. Então, de novo, André, obrigado pelo aceite do convite aí, de bater esse papo. Espero que realmente tenha sido proveitoso, que cada um tenha conseguido, Opa. pelo menos, levar algo para o seu negócio, para a sua vida aí. Isso é sempre importante, a gente conseguir plantar alguma sementinha, enfim, ajudar, né, educar o mercado em geral. Então, espero que cada um consiga aplicar algo no seu dia a dia, na sua empresa, que conseguiu levar daqui de hoje. Esse é o maior pagamento para nós aqui, é isso, né? Conseguir ajudar Quem alguém. quiser deixar o joinha, o polegar para cima aqui, ó, falou, foi legal, foi Gostou massa. A aí, gente já teve feedback, já clica ali no reações ali, já ninguém, então tudo bem, faz parte da vida. Mas é isso aí, espero que tenha ajudado também vocês aí, gente. Eu agradeço demais o convite aí, Anderson. Sério, cara, foi bom pra caramba aqui, papo de alto nível, trocamos altas ideias, pessoal, trouxe bastante questão relevante. E é isso aí, precisamos contar com nós dois, né? As nossas empresas aqui, a Estúdio Vendas, entre lá no nosso site, troca uma ideia com a gente. E precisamos gerar lead, Anderson da Labra. Precisando fazer esses vendedores vender para os leads, pensa na gente no Estúdio Vendas, beleza? Então, assim, separa as paradas e pensa aí depende do problema, né? Às vezes está gerando lead pra caramba e a equipe de vendas está zoada. Às vezes está ao contrário. Não gera lead e não adianta, né? Tá lá metendo um chicote na equipe de vendas e os caras estão apanhando. À toa, de graça. Então, Exatamente. pense nesses problemas aí. Beleza? E qualquer dúvida também, pessoal, pode procurar a gente no LinkedIn lá, o André, tanto eu quanto o André, a gente responde, né, da maior boa vontade. Todo mundo que está aqui, imagino, tem recebido um e-mail meu lá confirmando o invite, então qualquer pergunta que surgir, podem mandar por e-mail, a gente responde, se tiver alguma para o André também. Quiser deixar teu e-mail aqui, André, no chat aqui também, o pessoal mandar alguma coisa, eu deixo o meu aqui Vou também, deixar aqui. caso alguém não tenha pego, mas é só mandar e-mail ou mandar um LinkedIn lá para a gente responde com o maior prazer, tá? Fechou. Também. Um abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Beleza? E bom trabalho. Obrigado, pessoal. Valeu, André. Até mais. Tchau, tchau.